A maneira como Jesus viveu me ensina que o amor dele transgride o tempo todo com as leis da religião. Transgrediu com as leis da religião no tempo judaico e transgride hoje com as leis do Antigo Testamento, com as leis do cristianismo, né? E com as leis de muitas denominações por aí. Em Jesus eu aprendo que é assim mesmo que acontece. Por que eu falo isso, né? Quando você vê Jesus andando com seus discípulos e passando por uma plantação de milho, em pleno sábado, todo mundo com fome, sem ter o que comer, os discípulos dele vão e começam a debulhar e comer ali mesmo. E uns sacerdotes, fariseus, líder religioso, né, alguns pastores que andavam por ali, perguntaram a ele: por que os teus discípulos debulham milho e comem no dia de sábado, no Shabat? Jesus, imagino, né? Isso a Bíblia não fala, mas imagino, porque estava com fome, mas ele não falou isso não, tá? Ele falou, bom, o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem descansasse. E não o homem foi feito para o dia santo do sábado. Eis que está aqui quem é maior do que o sábado. Antes disso, ele falou assim, lembra, foi lá pro Velho Testamento, inclusive, né? Ele falou assim, olha, lembra lá de Davi, fugindo da guerra, foi ao sacerdote Abimeleque e falou, Abimeleque, tô com fome. Abimeleque falou com ele, olha, eu não tenho pão aqui, senão os cristãos, o pão sagrado, né, que vai para o Santo dos Santos, aonde só os sacerdotes comiam. E eu não posso te dar. E Davi falou, olha, estou com fome, os meus homens estão com fome, vão morrer. E Abimeleque falou para ele, tá, mas esse pão é sagrado, eles estão sem relações sexuais? Davi, né, com fome? Claro, estão sim. Até porque também, talvez estivessem mesmo, estavam fugindo de guerra, etc. Tá sim, falou, então tá, então assim, tá, come, mas não diz pra ninguém, senão o rei vai pegar a minha cabeça. E aí, Davi comeu os pães da preposição. Os pães da preposição era algo sagrado dentro do judaísmo, que era quando os sacerdotes, em um momento específico, comiam como algo sagrado, né, dedicado ao Senhor. E Davi foi lá com fome e comeu, né? Os fariseus encontram Jesus conversando com a samaritana, e que era algo impuro, imundo. Jesus pega a mulher adúltera e na hora de aplicar a lei sobre ela, ele deixa, né, para os homens aplicarem e ninguém consegue fazer nada, porque quando nós somos confrontados de verdade com a lei, ninguém consegue cumprir a lei, se não é pela graça de Deus sobre nós. E Jesus andou, né, transgredindo, lá em Mateus 5, né, você vai ver Jesus falando, olha, a lei de vocês fala isso. Eu, porém, vos digo, não é mais assim, agora é assim. Então Jesus está rompendo, né, está transgredindo com a lei religiosa o tempo todo. E ele é morto por isso, né? Quando descem um homem paralítico no teto da casa e Jesus cura aqueles homens, olha o que os sacerdotes falam. Como assim você vai curar? Quem te deu autoridade para curar? Quem te deu autoridade para curar? Quem te deu autoridade para perdoar? Olha que louco isso. Os sacerdotes, em vez de olharem aquilo, identificarem aquilo de alguma forma, a primeira coisa que eles perguntam, que questionam, é o bem que aquele homem alcançou. Minha gente, e aí a gente poderia falar um sem número de coisas aos quais Jesus vai caminhando e vai rompendo com as tradições dos anciãos, com uma lei que serviu para um tempo, como eu já falei, para um tempo, uma lei que foi deturpada também em grande medida, né? Em diversas situações,
lá em Mateus 5, por exemplo, quando ele fala, né, ouvi o que foi dito, amai ao próximo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? E eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Na verdade, Jesus lê essa parte, mas a Bíblia nunca disse, né, que era para, a lei nunca disse, a lei de Moisés nunca disse que é para amar o próximo e odiar o inimigo. Mas eles ouviam isso, né, dos sacerdotes. Enfim, o evangelho todo tem uma infinidade de posturas que os fariseus estão todo o tempo, né, fazendo perguntas cínicas para Jesus, querendo querendo pegá-lo, matá-lo em alguma situação. Por que que eu estou falando tudo isso? Para a gente não cair no erro dos fariseus. Né? Aquele vídeo que eu fiz o anterior, sobre a parte 1 do vídeo, sobre os homossexuais, muita gente questionando, mas eu prefiro ficar com a Bíblia, eu prefiro, olha o que está escrito, 1 Coríntios 6. A Bíblia é um livro. E quando você estuda a história do cristianismo, a história das religiões, você vai ver que ela foi utilizada para muitas coisas. Por quê? Porque ela só faz sentido, ela só tem um efeito curador, libertador, a partir da interpretação que você der. Há grupos religiosos que a interpretam de maneira literalista, né? Usa a letra, a palavra que está aqui, numa perspectiva resumida. Tem outros que numa perspectiva muito grandiosa. E aqui eu faço a interpretação segundo Jesus. Por quê? Porque ele é, né, a palavra viva, ele é Deus caminhando. João vai dizer que ele é o Logos, ele é a palavra que se fez gente, que se encarnou. Né? E é essa que nós devemos, então, seguir. Interpretar toda a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, acerca disso. Se as palavras do Novo Testamento não forem interpretadas a partir do que está em Jesus, nós seremos os fariseus do século 21. Por quê? Porque está escrito, mas não sabemos interpretar. E é interessante que em uma de suas falas, Jesus fala, olha, eu quero a misericórdia de vocês, não é sacrifício mais não. Não é seguir uma interpretação equivocada de que está escrito sem fazer dela uma aplicação em amor. Aí alguém vai falar, mas aí você está querendo ser boazinha demais. Não, não é ser boazinha. Longe de mim, eu não quero ser boazinha. Aliás, ser bonzinho é uma doença. A gente precisa ser bom como Jesus foi bom. Como Deus é bom. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus, que foi almoçar na casa de fariseus, cobradores de impostos, e foi chamado de Belzebu por causa disso, que foi mal interpretado porque deixou uma mulher beijar os seus pés, que foi mal interpretado porque encontrou a mulher samaritana sozinha e com ela conversava, e foi visto por todos os demais como algo pejorativo, algo ruim. Então, o que a gente precisa se preocupar e pensar é se nós não estamos sendo, com essas interpretações literalistas, sem o Espírito de Cristo, fariseus do tempo presente. Porque preferimos, né, a lei que está escrita, que de fato, né, Paulo escreveu, como eu já expliquei, tem uma profunda relação com o papel social que os homossexuais tinham à época, quando ele fala que os devassos, que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Ele inclui os efeminados dentro desse público. Por quê? Porque esse era o lugar da marginalidade, era o único lugar que essas pessoas sobreviviam. Pelo menos as que se assumiam. Era no lugar de marginalidades em que eles se encontravam. 21 séculos depois, nós estamos aqui hoje falando de uma população, de pessoas que têm os seus direitos civis preservados, que não são, né, socialmente marginalizados dentro dessa perspectiva legal, mas que ainda o são dentro de uma perspectiva moral. Por quê? Porque muitos de nós ainda juntam ética, caráter com devassidão, com coisa imoral, né, com homossexualidade. Meu Deus! Gente, que maluquice, pelo amor de Deus!
O que tem uma coisa a ver com a outra? Se teve num tempo e dada, né? A gente está falando aqui num império, né? Numa tirania de Calígula, numa tirania de Herodes, numa tirania de Nero, onde as pessoas não poderiam ser quem são. Nós, mulheres, não poderíamos. Nós, mulheres só éramos pessoas se casadas. Se solteiras, estávamos destinadas à morte ou uma violência sexual de qualquer um da nossa parentela. Então é importante você ter esse tipo de conhecimento para de repente você não estar aí com a Bíblia debaixo do braço, né? E matando pessoas por onde você passar. Por uma interpretação equivocada, por uma interpretação sem o Espírito de Jesus. E não venha ninguém me dizer, né, que isso aqui está coadunado, está alinhado, né, com o pecado, com a falta de caráter, com esconder pecadinho. Oh, minha gente, se falaram isso de Jesus, né, imagine do que estão falando agora, a partir dessa palavra. Quem é de verdade, quem acredita nessa palavra de verdade, quem um dia foi marginalizado e que hoje se encontra dentro, sabe que isso que eu estou falando é verdadeiro. Eu tenho certeza que o Espírito de Cristo vai trazer coisas muito mais profundas ao seu coração. Mas precisamos sair desse espaço farisaico, desse lugar de detentores de uma lei, de um tempo, porque senão eu vou ter que aceitar que Paulo falou também das mulheres que usavam véu, eu vou ter que aceitar que Paulo falou que os servos, os escravos, né, devem servir aos seus senhores de forma calada, silenciosa. Eu vou ter que aceitar isso. Eu vou ter que aceitar hoje em dia um desembargador, como recentemente nós vimos, e outros tantos, que pegam pessoas, levam para dentro das suas casas e fazem delas escravas. E tá tudo jóia, porque Paulo falou que o escravo tem que ficar calado mesmo. Mas peraí, eu tô no século XXI, numa democracia, onde todos têm dignidade, nós evoluímos como ser humano, nós estamos numa outra mentalidade. Ninguém hoje tem o poder de escravizar ninguém. O homem não tem poder sobre nenhuma mulher, e nenhuma mulher tem poder sobre seus filhos e sobre o seu marido, seja lá quem... Sabe, nós estamos em outra mentalidade. E por que é tão difícil algumas pessoas entenderem? Porque não conseguem andar pela lei do próprio coração, onde o Espírito de Cristo fale com elas. Elas precisam da lei, elas precisam olhar aqui e falar e cumprir o que está escrito, sem passar por um processo de reflexão e mais, sem passar por um processo de confrontação de fato com quem você é. Porque essa postura que eu estou trazendo aqui, ela só existe a partir do momento que você consegue confrontar o que o Espírito de Cristo fala ao seu coração com quem de fato você é. Sem mentira, sabe? Sem escusas, sem cinismos. Porque diante de Deus nós somos um flagrante, né? Espero ter clareado algumas questões e tantas outras que eu sei que ainda pode surgir, mas a minha oração, né, é que de fato nós consigamos sair desse lugar de farisaísmo, de carregar a lei, né, debaixo dos nossos braços e sob essas escusas nós deixarmos pessoas fora do reino de Deus, né? Porque mais uma vez eu digo que ninguém ouse se colocar entre um coração e Deus, né? Deixa que Deus e o Espírito dele faça esse papel de convencimento a quem dele necessitar. Pense nisso.